Saudações, meus pequenos gafanhotos! Estamos aqui de volta com o seu professor de física, Paulinho Vieira. Que beleza! Bom, você que está chegando agora, se está vendo essa aula, eu vou pedir para que você dê um pause e vá para a aula anterior, onde a gente falou de corrente elétrica e falou de energia e potência. Nesta sequência da aula, a gente vai falar da consequência da passagem da corrente elétrica por um fio e que isso vai gerar uma resistência. O conceito físico de resistência, pessoal, ele está associado à ideia de que imagine você numa quadra, em um local aberto e que você pode correr de um lado para outro livremente. Se nós colocarmos vários cones sobre essa quadra, perceba que em algum momento você vai ter que reduzir a sua velocidade. Então, a função da resistência é limitar o valor da corrente elétrica, fazendo com que ela faça com que a sua velocidade se reduza. Então, o dispositivo que vai fazer isso é o dispositivo que nós vamos estudar na aula de hoje. Robertão, bota o título da aula de hoje, Robertão. Nós vamos falar de circuito elétrico, segunda parte, aula 2, onde nessa aula nós vamos falar da resistência elétrica, ou lei de Ohm. A resistência é o nome que nós vamos atribuir ao componente elétrico que vai limitar a corrente elétrica, fazendo com que o valor dela venha a reduzir sua velocidade, ou seja, ela reduz esse fluxo. Aí você deve estar pensando, Paulinho, mas para que eu quero reduzir o fluxo da minha corrente elétrica? Simples, mequetrefe. Existem componentes elétricos que são mais sensíveis. Então, se essa corrente elétrica ela for superior ao valor do componente, ele vai danificar. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar os resistores para fazer com que essa corrente ela reduza a sua intensidade, para que a vida útil desse aparelho ele venha a se prolongar. O que acontece é que você tem que ter o cuidado para não confundir resistor com resistência. Tanto o resistor quanto a resistência são componentes elétricos que vão ser utilizados em circuitos. E ambos vão ter a função de dissipar energia elétrica, ou seja, quando na sua casa você vai tomar um banho no chuveiro elétrico, esse chuveiro elétrico ele tem uma resistência, que ele vai utilizar a corrente elétrica para provocar o efeito Joule, que é o efeito térmico da dissipação da energia. Já o resistor, ele também vai provocar, essa questão da dissipação. A diferença é que ele tem uma segunda finalidade, que é limitar a intensidade da corrente. A resistência não faz isso, já o resistor faz porque ele é um componente eletrônico. E para calcularmos essa resistência, nós vamos usar a lei de Ohm, onde na primeira lei você tem a fórmula que você vai estar sorrindo quando chega na prova, porque você vai rir. Lembrando que a letra V e a letra U, elas equivalem à mesma coisa. A letra U nós usamos quando falamos de DDP. Já a letra V falamos quando identificamos individualmente uma potência elétrica. Então, na nossa fórmula, que tem nos livros, vai ficar o URI, DDP igual a resistência vezes corrente. Mas para ficar mais fácil você lembrar, a gente aqui vai ficar falando do você ri, tá bom? Então, a imagem do resistor é essa que vocês estão vendo nessa figura. Esse componente, que não é grande não, tá? Ele é bem pequenininho, parece quase uma pastilhazinha de mentos, bem fininho. E a simbologia dele são esses traços que vocês estão vendo na figura B, na figura ao lado. Então, o resistor, pessoal, ele vai ter um valor constante e na passagem da corrente elétrica por ele, nós vamos ter uma alteração da DDP. E com isso, a gente pode construir um gráfico. Então, se você chegar no vestibular e encontrar um gráfico que tem em um dos eixos a DDP e no outro a corrente, quando você divide essas duas informações, nós vamos ter a resistência. E aí chegamos na primeira lei de Ohm, o você ri, onde ele fala que a DDP atribuída a 2 pontos de um fio, ela vai ser igual ao produto do resistor
pela corrente. Então é importante você lembrar que essa é a terceira equação mais importante da eletrodinâmica, depois do PT, né, que é a potência vezes tempo da energia elétrica, e do π, que é a potência corrente vezes a DDP. Então, nesse caso, pessoal, o valor do resistor, ele sempre vai ser constante, independente da DDP dividido pela corrente que está passando por ele. Então, se existe um aumento da corrente, também vai existir um aumento da DDP. E essa relação é proporcional. A essa proporcionalidade, nós vamos chamar de resistor. Ah, Paulinho, mas o que é proporcionalidade? Tu tá falando, eu não estou entendendo. Ô, Mequetrefe, proporcionalidade quer dizer uma divisão, ou seja, você vai dividir a DDP pela corrente, e é por isso que nós temos a primeira lei de Ohm. Mas aí, ó, essa imagem ela vai te mostrar que um resistor ele vai ser identificado por meio das suas cores. Cada cor ela tem um número e a posição dessa cor ela indica a ordem que esse número vai ser utilizado. Geralmente um resistor ele vai apresentar 4 cores que nós vamos chamar de anéis. O primeiro anel, a primeira cor, ela simboliza o primeiro dígito do resistor. Já a segunda cor, o segundo anel, representa o segundo dígito. Em seguida, você obrigatoriamente terá que multiplicá-lo por 10 e o expoente dessa base 10 será a terceira cor, o terceiro anel. E aí, o quarto anel, a quarta cor que você tem, representa a taxa de erro. Lembrando que nós estamos lidando com um componente muito pequeno e que ele pode ter um valor um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas para que ele não seja descartado, ele tem que estar nessa faixa do erro. Cada cor, ela representa um número. E aí, depois você dá um pausa nesse vídeo e procura identificar com muita calma cada uma dessas cores. Por exemplo, a cor preta representa o dígito, o número 0. O marrom, a cor 1. E agora a gente vai ter uma sequência das cores do arco-íris. Vermelho 2, o laranja 3, o amarelo 4, o verde 5 e assim sucessivamente, chegando à cor branca, que é o número 9. Já a quarta cor, o quarto anel, ele pode ser dourado ou prata, que nesse caso representa a taxa de erro. Se for dourado, 5% do valor do resistor, se for prata, 10% do valor do resistor. Então, esta é a imagem para que você identifique cada uma das cores. E aí eu vou deixar uma tarefinha de casa para você. Depois você pausa esse vídeo e aí para você saber se você entendeu direitinho, tenta descobrir o valor de cada um desses resistores que está na imagem. Se você aceitar o desafio, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira, hipnose com H, tá? Hipnose, que aí e manda lá a sua resposta, belezinha? Mas aí a lei de Ohm, ela vai estar identificando o quê? Uma resistência que nós vamos atribuir no fio. Então imagine então uma corrente, tenta imaginar o seguinte, imagina você aguando as plantas da sua casa, está segurando uma corrente e você percebe que existe um fluxo de água saindo dela. Você já teve a curiosidade de pressionar o cano da mangueira? Percebe-se que quando você faz esse ponto de pressão, o que acontece com a água que sai dela? Você já percebeu que aumenta a velocidade? Pois bem, é isso que um resistor ele vai fazer. Note que o resistor ele estrangula o valor da corrente elétrica devido à DDP que está sendo atribuída entre seus terminais. Então, lembrando que nós vamos associar a fórmula do você rir às duas equações anteriores da potência e da energia, tá? Então, lembre-se que você pode fazer uma sequência com essas três equações. Nesse quadro que você está vendo, perceba que eu já juntei essas equações para você, mas sendo bem sincero, eu não te aconselho a memorizar a equação do jeito que está aí. E aí você deve estar dizendo, Paulinho, então por que tu botou? Mequetrefe, por que eu tenho que fazer igual que está no livro? Faz sentido para você? Para que você depois não fique dizendo, de onde ele tirou isso? Mas eu te aconselho a memorizar essas três pequenas equações. π, PT, você ri. Então, numa avaliação é só fazer individualmente cada uma delas, sem a necessidade de você juntar. Óbvio que se você conseguir memorizar essas três equações associadas, você vai se deparar com essas duas equações que está aí no quadro. E isso é o que faz com que você tenha aquela tabela de energia que você encontra quando você compra um aparelho eletrônico. Lembrando que isso vai gerar o efeito Joule, que é o efeito da dissipação térmica.
O que pode acontecer também é que por meio dessa energia elétrica, ele pode, caso queira, associar a energia térmica, que é aquele do calor, que é a variação da temperatura sem mudança de estado físico. Lembre-se que isso nós vimos em aulas anteriores. Te aconselho que, caso você não assistiu, vai lá e assista essa aula novamente. Bom, agora, vamos pensar na grossura do fio, no tamanho que esse fio vai ter. E aí, homem, ao questionar a respeito da extensão desse fio, ele chega na sua segunda lei, onde ele vai dizer que todo fio é um resistor. E essa resistência de um fio, ela vai ser obtida pela seguinte relação. O material desse fio. Esse material é chamado de resistividade, sendo representado por uma letra grega chamada Rho. Já o comprimento do fio, o tamanho que o fio vai ter, vai ser o seu comprimento representado pela letrinha L. E quando você vai comprar um fio, você já percebeu qual é a informação que você diz? Você diz, eu quero um fio de 8, um fio de 10, um fio de 12. Essa informação que você está passando está associada ao diâmetro desse fio, à área que esse fio vai ter. Então, para finalizarmos a nossa segunda lei, nós vamos ter a resistividade, o comprimento do fio dividido pela sua área. E aí, lembrando que essa resistividade, ela é uma letra grega chamada Rho. Eu não te aconselho a falar essa equação de uma vez só, tá? Então, não fala não, senão você vai lembrar da música da Selma do Coco, corre, 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 pega, pega a minha resistência. Tá aí, tá? Depois você junta e vê o que é que vai dar, belezinha? Muito bem! Ô, Mequetrefe, então tá aí a relação da resistividade do fio, onde você tem que o resistor está associado ao material, o comprimento dividido por sua área. E dessa maneira nós vamos ter o circuito elétrico sendo acrescentado com uma resistência. E essa resistência ela pode ser ligada em série ou em paralelo. Quando a ligação é em série, o que você precisa entender é que a corrente elétrica ela é constante por todos os resistores. E, se você quiser medir essa corrente, você usa um componente eletrônico chamado de amperímetro, que deve ser ligado em série. O que vai acontecer é que cada resistor vai ter sua própria DDP, calculado individualmente pela lei de Ohm, você ri. E o resistor equivalente é como se você quisesse substituir todos eles por apenas um. E esse resistor equivalente na associação em série é a soma dos resistores. Já a associação em paralelo, por sua vez, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma ramificação do fio. A primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. Por cada fio vai passar uma corrente. Paulinho, essa corrente vai ser igual? Depende. Depende de quem? Da lei de Ohm. É a lei de Ohm, você ri, que vai ditar qual a intensidade da corrente que você tem. Mas lembrando que quanto maior for o resistor, menor é a corrente que passa pelo fio. O que vai acontecer é que na associação em paralelo, todos os fios em paralelos, eles estão com a mesma DDP. E a corrente não é a mesma. E para calcular o resistor equivalente, nós temos essa expressão que você está vendo aí, onde você tem a fração de 1 sobre o resistor equivalente igual à soma de cada uma dessas frações. Eu te aconselho que numa associação como essa, você não venha a utilizar essa equação que você está vendo aí agora, tá? Você pode fazer em resistores em paralelo o resultado feito aos pares. Você pega dois resistores em paralelo e vai fazer a equação da multiplicação deles dividido pela sua soma, que é o chamado produto pela soma, que a gente vai ver agora com o exercício. Então, na nossa primeira questão, ele fala que temos um resistor de 10 ohms, lembrando que esse símbolo que parece uma ferradura, que é a letra grega chamada ômega, ou quem sabe você pode chamar do Darkseid, o inimigo do Superman, ou Kratos, do God of War, que é o ômegazinho que representa resistor. Sempre que você vê esse ômega, você vai rir na hora da prova, belezinha? Ele diz que a corrente é 4 e ele pede para calcular a energia em 10 segundos. Bom, vamos fazer a nossa associação. Primeiro, eu vou fazer o você rir.
Ou seja, eu vou pegar a resistência 10, multiplicar pela corrente, achamos a DDP 40. Em seguida, vamos fazer o pio. Vamos pegar essa DDP que você acabou de achar 40 e multiplicar novamente pela mesma corrente 4, achando 160 watts. E para acharmos a energia, vamos fazer a equação P vezes T, onde vamos pegar a potência que você acabou de achar, 160, e multiplicar pelo tempo, 10 segundos. Perceba que nós não precisamos unificar as três equações e o resultado da letra B de abestado, 1.600 joules. Veja que nessa questão ele fala agora, uma questão do Enem, que o chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220, de modo a manter inalterado sua potência. Uma das maneiras é fazer a adaptação na troca da resistência do chuveiro por outra de mesmo material. Bom, quando ele fala de comprimento, quando ele fala de material, quando ele fala de área, lembre-se que você vai utilizar a segunda lei de Ohm. Mas aí o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular a potência, lembrando que quando você altera a DDP de 110 para 220, a única coisa que não vai ser alterada é o resistor. Então, quando a gente tem um resistor igual, a potência dele ela vai ficar por meio dessa relação que vocês estão vendo. Então, vejam que nós temos uma relação entre o resistor da segunda situação com a primeira. Logo, a resistência 2 ela vai ser 4 vezes a resistência do primeiro e isso aparece como gabarito de onde? Aí você diz, não tem gabarito nenhum. Lógico, como é que trefe? Ele não quer a resistência, ele quer o quê? A área. Então, lembrando que como ele fala que o comprimento é igual, essa relação da área nós vamos aplicar a segunda lei de Ohm. E aí, ao aplicarmos a segunda lei de Ohm, a gente identifica o quê? Que o comprimento 2 tem que ser 4 vezes o comprimento 1 e a área 2 sendo 1/4 da área da primeira. E com isso a gente encontra esse resultado na letra E. Observe que para a gente finalizar, nós temos essa questão onde ele fala um aparelho como o top screen do seu celular e que ele pôs o dedo na tela e isso fez com que fechasse o circuito. E ele pergunta qual a resistência equivalente, ou seja, o resistor único, que o circuito provoca ao toque no ponto A. Observe que ao tocar no ponto A, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter os resistores em paralelo e quando os resistores são iguais, nós vamos pegar o valor dele e dividir pela quantidade. Veja na imagem que os resistores são 2 de 4. Então, eu vou pegar o número 4 e dividir pela quantidade 2, ficando 2 kΩ em o valor do equivalente desses dois. Só que na sequência, ele vai estar em série com o outro resistor. E isso a gente vai somar, ficando 4 mais 2, 6, dando a alternativa a letra C de cachorrão. Belezinha? Lembrando que ele fechou no ponto A, então note que essa imagem desses 4 ohms estão em paralelo, ficando em série com esse último de 4 ohms, visto que o ponto B, o circuito está aberto, dando gabarito letra C de cachorrão. Bom, meus pequenos gafanhotos, com isso nós finalizamos a nossa segunda aula. Se você ficou com alguma dúvida, eu recomendo que você assista essa aula novamente. E se você quiser falar comigo, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose, que eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar. Um grande abraço para você e daqui a pouco nós vamos dar sequência à continuidade da nossa aula. Um abração, tchau, tchau!